Vários lugares do nosso planeta sofrem com fenômenos naturais, como terremotos e erupções vulcânicas. Outros foram presenteados com enormes reservas de minerais e combustíveis fósseis que se tornaram fundamentais para suas economias. Mas o que causou e causa tudo isso? A dinâmica interna da Terra é o ponto-chave para começarmos a entender o que acontece na nossa superfície. Mas antes, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar nossos vídeos, eu conto com você. Vamos lá? Esse é o Se Liga na Geografia. Como já adiantei, muitos fenômenos que acontecem na superfície da Terra têm uma explicação no interior dela. E hoje nós vamos começar a entender um pouco sobre isso. Primeiro, precisamos saber como é e do que é feito essa parte interna do nosso planeta. Nós vivemos na crosta. Reparem na imagem que ela é uma camada mais fina, ela é a mais fina de todas. Mas para nós, ela é extremamente importante porque é nela que a gente desenvolve todas as nossas atividades. A crosta é basicamente formada por rochas e tem uma espessura que varia entre 30 e 80 quilômetros de profundidade. É importante lembrar que toda a Terra possui cerca de 6.370 quilômetros de profundidade. Então, a crosta, mesmo na sua parte mais profunda, ainda é uma pequena parcela do todo. Para ficar mais fácil de entender essa relação, podemos comparar a Terra com um ovo, onde a crosta seria a casca desse ovo, ou seja, a menor parte. Para ficar ainda mais curioso o nosso assunto, posso falar para vocês que o ponto mais profundo da nossa superfície é a Fossa das Marianas, que tem cerca de 11 quilômetros de profundidade. E artificialmente falando, os soviéticos eles perfuraram um poço de 12 quilômetros de profundidade. Ou seja, a humanidade não conhece, fisicamente falando, nem metade da camada mais fina da Terra, que é a crosta. Mas como então os geólogos conseguem explicar o interior da Terra se nunca ninguém esteve lá? Esse estudo é feito pelos métodos indiretos, como por exemplo o estudo dos vulcões, que estão na superfície, mas a sua dinâmica começa lá no interior da Terra. Também pelas ondas sísmicas, que acontecem por conta dos movimentos das placas tectônicas, que geram como consequência os terremotos. E também estamos falando das leis gerais da física e da química aplicadas à geologia. Todos esses estudos chegaram à conclusão de que a estrutura interna da Terra tem uma grande variação de temperatura, pressão, densidade e espessura. Então sabemos que dentro das próprias camadas existem variações. Mas para ficar mais claro aqui, para a gente vamos tentar entender, vamos concluir que quanto mais profundo, maior vai ser a temperatura, maior vai ser a pressão, maior vai ser a densidade e também maior vai ser a espessura das camadas. Além, claro, da variação dos principais elementos químicos que compõem cada camada. Então, nós já falamos da crosta, que é a camada mais superficial da Terra. Mas preciso ressaltar aqui os elementos que caracterizam essa camada no sentido geoquímico. A crosta é dividida em sial, que é a junção dos elementos silício e alumínio, e cima, que é a junção dos elementos silício e magnésio. Uma maneira legal de decorar é que cima fica embaixo e sial fica em cima, fazendo aí um joguinho com as palavras. Já o manto, que seria aí a camada intermediária da Terra, pode chegar até aproximadamente 3.000 quilômetros de profundidade. O nome manto também é uma classificação geoquímica e é dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior é um pouco menor e mais rígido. Já o inferior é maior e com um material mais pastoso. Esse gigantesco tamanho do manto inferior gera uma diferença muito grande de temperatura e pressão, e o que consegue, em partes, explicar um movimento importantíssimo que acontece lá, chamado de movimento convectivo ou correntes de convecção. Mas então, o que é esse movimento?
O manto inferior é composto pelo que conhecemos como magma, que nada mais é do que rocha fundida. Então, esse material que é pastoso dentro de um ambiente com uma variação muito grande de temperatura e pressão faz com que ele esteja em constante movimento. E esse nome que é dado ao movimento, de movimento convectivo, ele acontece porque o que está mais profundo tende a subir e o que está mais na parte de cima tende a descer, tá? Por isso o nome convectivo e é um movimento que não para. É esse movimento também que explica um pouco a dinâmica das placas tectônicas, que a gente vai ver um pouco melhor em uma outra aula. Por último, nós temos o núcleo, que geoquimicamente falando é dividido em interno e externo, e também pode ser chamado de NIF, já que é composto por elementos de alta densidade, como o níquel e o ferro. A diferença entre o núcleo interno e o núcleo externo é que o interno sofre com as maiores variações de temperatura e pressão. E basicamente o núcleo interno é uma grande bola metálica, rígida e sólida, enquanto o núcleo externo é composto pela mesma composição metálica, porém em estado líquido e que está em constante movimento pelos ciclos convectivos. E é uma das explicações, por exemplo, para a formação do campo magnético da Terra. Bom, esse é um assunto com muitas informações e que gera uma série de consequências. Então, eu aconselho você a rever esse vídeo quantas vezes forem necessárias e aguardar pelos próximos vídeos que vão dar sequência a esse conteúdo. E claro, curtir, compartilhar, se inscrever no canal para ficar sempre ligado nas novidades. Até breve, tchau!